Muchas gracias, Padre querido, Muito obrigado, Pai querido, porque sigues teniendo misericordia y paciencia con nosotros. porque continuas, Senhor, a ter misericórdia e paciência para conosco. Y tu amor sigue derramándose en nuestros E o corazones. teu amor derrama-se sobre os nossos corações. Gracias que nos proteges. Obrigado, Senhor, que nos proteges. Gracias que nos provees Senhor, te agradecemos porque tu nos y prevês nos perdonas de todas nuestras e faltas. perdoas-nos todas as nossas faltas. Gracias que nos alegras con tu vino, con tu gozo, Senhor, con tu graças espíritu. porque nos alegras com o teu vinho, com o teu gozo, com o teu espírito. Gracias por el privilegio de ser tus mensajeros, Graças porque nos podemos ser teus mensageiros, pero sobre todo por habernos hecho hijos tuyos. mas sobre todas as coisas por nos teres feito teus filhos. Es maravilloso, Señor. É maravilhoso, Senhor. Y estamos muy agradecidos. E estamos muito agradecidos. Queremos honrarte, Señor. Queremos honrar-te, Senhor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos fazer a tua vontade. Ayúdanos, Señor. Ajuda-nos, Senhor. Sigues esforzándonos, Segue a esforçar-nos. alentándonos, Señor. Dá-nos o teu alento, Senhor. Sigue soplando en nuestra alma, Señor, Sopra sobre a nossa alma, Senhor. con tu aliento, Com o con tu espíritu. com o teu espírito, com o teu Bendice hálito. mis hermanos a todos los que están aquí, Señor. Senhor, abençoa todos os meus irmãos que aqui estão, Y Senhor. edifícanos, Señor. Edifica-nos, Senhor. Fortalécenos. Fortalece-nos. Aumentanos la fe Aumenta-nos a fé. y también la medida de amor Também, meu Deus, a medida do amor. que tenemos, Señor. Aquela que temos. Senhor. Porque aún te amamos muy poco. Porque ainda te amamos muito pouco. Pero queremos amarte con Mas, todo Senhor, nuestro corazón. queremos amar-te com todo o nosso coração. Muchas gracias por mis hermanos, Muito obrigado por este meus irmãos, congreso. por este congresso. Bendice cada persona. Abençoa cada En pessoa. el nombre de Cristo. No nome de Cristo. Amén. Amém. Amén. Amém. Gloria a Dios. Glória a Deus. Estamos en un congreso de unidad apostólica Estamos no Congresso da Unidade Apostólica. y la única manera E que Dios escogió a única maneira que Deus escolheu para derramar su gloria postrera para derramar a sua glória postreira sobre la iglesia sobre a Igreja es que primero sea unificada. é que, primeiramente, a sua Igreja tem que ser unificada. Y el impedimento más grande E o maior impedimento para que isso suceda no es el mundo el que pone el impedimento. não é o mundo que o coloca. El impedimento más grande es la religiosidad de la iglesia. O impedimento maior é a religiosidade da Igreja. El impedimento más grande lo ponemos los dirigentes de las iglesias. O impedimento maior é colocado pelos dirigentes das igrejas. Si caemos en ese orgullo religioso Se caímos nesse orgulho religioso de darle prioridad a nuestra denominación, de dar a prioridade à nossa denominação, darle prioridad a nuestro ministerio, de dar a prioridade ao nosso ministério, podemos llegar incluso a ser idólatras de nuestro ministerio podemos chegar mesmo a idolatrar o nosso ministério y amar más nuestro ministerio que a Dios. e chegar a amar mais o nosso ministério do que a Deus. Eso no le gusta nada al Señor, que es celoso. E isso não agrada nada ao nosso Senhor Hemos Jesus recibido Cristo. un ministerio emocionante, Vivemos num ministério que é emocionante, con una revelación maravillosa Como- del reino de Dios y su com uma justicia, revelação maravilhosa do reino de Deus e da sua justiça. con el privilegio de ser manos y pies de Cristo para llevar su auxilio y socorro a multitudes. Com o privilégio de ser mãos e pés de Cristo para levar o seu socorro e o seu auxílio a multidões. Pero el ministerio es suyo Mas, no entanto, o ministério é seu y Él tiene que ocupar totalmente nuestro corazón. e Ele tem que totalmente arroupar o nosso coração. Y tenemos que salir del denominacionalismo. E temos que sair totalmente do nosso denominacionalismo. Las divisiones de las iglesias por su denominacionalismo As divisões das igrejas por causa do seu denominacionalismo son el estorbo más grande para que la gloria de Dios se manifieste. são o estorvo maior para que a glória de Deus seja manifesta. Como Jesús dijo, y está escrito en Juan 17, Tal como Jesus Cristo disse, e está escrito em João 17, la gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno. a glória que tu me destes eu lhes tenho dado para que eles sejam um. Ese es el plan de Dios. Esse é o plano de Deus. Que no usemos la gloria de Dios para
hacer crecernos a nosotros mismos y nuestro ministerio, Que não usemos a glória de Deus para fazer que nós crescamos e façamos crescer o nosso ministério, sino para estrechar la unidad en amor de Cristo. senão para que possamos procurar a unidade no amor de Cristo. En la conclusión que sacamos el año pasado en el Concilio Mundial de Misiones, A conclusão que retiramos o ano passado no Concílio Mundial de Missões que realizámos em Madrid es que el problema de Dios no es el diablo, ni el mundo, ni el pecado. O problema de Deus nem sequer é o diabo, nem o mundo, nem sequer o pecado. Él ha vencido todo eso. Ele venceu tudo isso. El problema más grave es la iglesia, que está languideciendo y infectándose de tibieza y de acomodamiento en el mundo. O maior problema de Deus é a igreja que está a ficar morda e está a ficar com doutrinas leves e com leviandades. Que la iglesia está juntándose en saleros separados. Que a igreja junta-se em saleiros que estão totalmente separados. Y esa sal está perdiendo el sabor. E essa sal perde o seu sabor. Así el diablo puede pisotearla como los mulos en el muladar. E dessa forma o inimigo, o diabo, pode a pisotear tal como as bestas o fazem no muladar. Apocalipsis 12, 1 y 2. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida de vida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 1 y 2. Sim? ¿Está ya? Yeah. Y versículo 3 también. 3 y 4. Okay. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava a dar à luz, a fim de devorar o filho quando nasceu. Nasceu-lhe depois um filho varão, o que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho arrebatado para Deus até o seu trono. Juan el amado había visto 2 señales en el cielo, primero una y luego la otra. João, o amado, tinha visto 2 sinais no céu, primeiro uma e depois outra. La primera señal de una mujer en el cielo llena de luz, embarazada, A primeira sinal que era uma mulher no céu cheia de luz que estava grávida, con una corona de 12 estrellas com uma coroa de 12 estrelas y con la luna bajo sus e pies. tinha a lua por baixo dos seus pés. Ya está produciéndose en el cielo en la constelación Virgo. Isso já se está a produzir no céu na constelação Virgo. Eso se puede ver ya en la última constelación de nuestra galaxia. Isso já se pode visualizar na última constelação da nossa galáxia. Esa mujer está ya formada con las estrellas, Essa mulher já está formada com as estrelas. pero ahora en el vientre no tiene la luz, sino que tiene a Júpiter. Agora no seu ventre não tem a luz, senão que tem a Júpiter. Júpiter, que es el padre de los dioses y el más cruel de todos los dioses. O Júpiter, que é na mitologia o pai dos deuses, que é o mais cruel de todos os deuses. El que gobierna en el Olimpo. Aquele que governa no Olimpo. Y el que es tan cruel que devora a sus hijos nada más nacer. E que é tão cruel que devora os seus filhos assim que eles nascem. Para que no le hagan ninguna competencia. Para que não lhe façam nenhum tipo de competição. Pero en la fiesta de Sukkot, mas nas festas de Sukkot, el próximo mes de octubre, no próximo mês de outubro, entre el 2 y el 10 de octubre, entre 2 e 10 de outubro, Júpiter sale del vientre de la mujer. Júpiter sai do ventre da mulher. Y es el sol el que ocupa por completo el centro de la mujer. E então é o sol que ocupa por completo o centro da mulher. Este año es un año muy especial. Este ano é um ano muito especial. Porque es el 70 aniversario de la
formación de Israel como nación. É o 70º aniversário de Israel como formação de nação. Es el 50 aniversario de la liberación de Jerusalén. É o 50º aniversário da libertação de Jerusalém. Es el centenario de la liberación de Israel del dominio de los turcos, de los otomanos. É o centenário aniversário da libertação de Israel das mãos dos turcos, dos Y otomanos. este año, en estas fechas de Sukkot, comienza el jubileo. E neste ano, na celebração de Sukkot, começa a celebração do jubileu. Y el jubileo es un año de gracia, E o jubileu é o ano de graça, de oportunidad para tener perdón total y restauración de lo que se ha perdido. é a oportunidade para ter perdão total e restauração daquilo que se tem perdido. Y en este año E neste ano también celebramos el 500 aniversario de la Reforma. também celebramos os 500 anos de aniversário da Reforma. Podemos hablar de muchas coincidencias con respecto a este año. Podemos falar acerca de muitas coincidências que sucedem neste ano. Y por eso tenemos que estar alerta a los fenómenos que van a producirse como señales divinas. Por isso temos que manter-nos alerta aos sinais que se vão produzir como sinais divinos. Todos estos desastres de huracanes, terremotos y guerras. Todos estes desastres que se estão a produzir de furacões, de terremotos e de guerras. Estos rumores de posible guerra mundial entre Corea del Norte y Estados Unidos. Estes rumores que se ouvem de possível guerra mundial entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos Están avisados por Jesús en Mateo 24. já estão avisados em Jesus Cristo, por Jesus Cristo em Mateus 24. Y nos van a acercar al fin, E vão trazer-nos cada vez mais perto do fim, a la venida del Señor. à vinda do Senhor Jesus. Pero aquí estamos viendo Mas aqui estamos a ver, en qué consiste esta señal. estamos a ver em que é que consiste esta sinal. Esta mujer tiene una corona de 12 estrellas, Esta mulher tem uma coroa que tem 12 estrelas, símbolo bien claro de los 12 apóstoles. símbolo que é claro que simboliza os 12 apóstolos. Apóstol y siervo de Dios nos llama estrellas, luminares, el Señor. Apóstolo e servo de Deus é chamado luminares, aqueles que somos servos de Deus, Mensajeros. mensageiros. Y eso es lo que somos los siervos del Señor. E isso é aquilo que somos, os servos Y do Dios Senhor. va a empezar E Deus vai começar a cumplir la oración de Jesús, a cumprir com a oração de Jesus, de unificar a su iglesia de unificar a sua igreja y formar una estrecha comunión y unidad entre los verdaderos apóstoles de la iglesia. e formar uma verdadeira comunhão e unidade entre os verdadeiros apóstolos da igreja, Que son pocos. que são poucos. Ahora aparecen apóstoles por todos los lados, pero no son apóstoles. Agora aparecem apóstolos por todos os lados, mas não são apóstolos. Ellos se nombran a sí mismos apóstoles. Eles mesmos se autonomeiam a si mesmos apóstolos. Los apóstoles solo los designa Jesucristo y les deben de seguir las señales apostólicas. Os apóstolos somente é Jesus Cristo quem os nomeia e devem ser seguidos pelas sinais apostólicas. Así que podremos ver que en este año comienza ese fortalecimiento, esa unificación de la Iglesia de Cristo a gran velocidad. Assim que podemos ver e constatar que este ano começa a verificar-se esse fortalecimento e essa união na igreja. Para lo cual es indispensable que la luna esté bajo los pies de la Iglesia. Para o qual é indispensável verificar-se que a lua esteja por baixo dos pés La da luna igreja. simboliza la religión. A lua simboliza exatamente a religião. La luna no tiene luz propia. A lua não tem luz própria. Tiene una luz falsa, reflejada. Es del sol, no es de la luna. Tem uma luz que é falsa, é o reflexo da luz do sol, não é sua própria. No es su luz, Não é a sua própria luz. es la luz del sol. É a luz do sol Reflejada en la luna la que llega a la tierra. que se faz reflexo nela e então chega à terra. Así las religiones pretenden ser intermediarias entre Dios y los hombres. Assim as religiões pretendem ser intermediárias entre Deus e os homens. Y el único intermediario es Jesucristo, E o único intermediário é Jesus Cristo, que al crear lo que existe dejó el sol como símbolo de lo que Él es, la luz eterna.
que ao criar o firmamento e tudo aquilo que existe, deixou o sol como símbolo de luz para esta terra. la luna bajo los pies. E a lua debaixo dos pés. Millones de personas cansados de la religión retórica, ritual, mecánica, materialista, saldrán Milhões de a la luz de pessoas Cristo. cansadas da religião retórica e ritual sairão à luz de Cristo. Y entonces se unirán en ese mover del Espíritu Santo que desbordará las riberas, los rediles. E então se unirão a esse mover do Espírito Santo e se unirão a essa ribeira, a esse mover do Espírito Santo de Deus. Y solamente quedarán como partes de la luna las religiones que estén pactando con la gran ramera. E somente ficarão nessa religião aquelas religiões que estejam em pacto com a grande rameira. Las que no quieran, aquellos que no quieran salir de sus etiquetas, de sus dominios, de sus imperios religiosos. Aqueles que não querem, não desejam sair das suas próprias etiquetas, dos seus domínios já religiosos. Salid de Babilonia, pueblo mío. Saíde de Babilônia, ó povo meu. Y Babilonia fue la madre de todas las rameras. E a Babilônia foi a mãe de todas as Y rameiras. vivimos en un tiempo de babilonización total en el mundo. E vivemos num tempo no qual se está a babilonizar todo o mundo. El espíritu babilónico ha infectado multitud de iglesias, O espírito babilônico infectou multidão de igrejas, adormeciendo a las almas con las bendiciones materiales atordoando as almas com as bênçãos materiais y haciéndoles perder, bueno, pues el aceite en sus e lámparas. fazendo com que perdessem o azeite nas suas lâmpadas. Es tiempo de poner la luna bajo los pies É tempo que seja colocado a lua debaixo dos pés de la iglesia de da Jesucristo. Igreja de Jesus Cristo. Es tiempo de no predicar un evangelio religioso, É tempo que não seja pregado um evangelho religioso, sino el evangelio del Rey y su reino y su justicia. senão o evangelho do rei, do seu reino e da sua justiça. Es el tiempo de someternos los unos a los otros y no aferrarnos a nuestro dominio. É tempo de submeter-nos uns aos outros e que não estejamos agarrados ao nosso domínio. Para que la luz de Cristo resplandezca en la iglesia. Para que a luz de Jesus Cristo possa resplandecer sobre Y a a Él, igreja. solamente a Él sea la honra y la E a gloria. Ele e somente a Ele seja a honra e a glória. Porque después Juan vio una segunda señal, Porque então depois João viu uma segunda sinal. la formación de un dragón Viu a formação de um dragão con 10 cuernos, que tinha 10 chifres. 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabeças e 10 chifres. Y la constelación Draco ya está formando esa figura. E a constelação Draco já está a formar essa figura. Y esa es la que vendrá enseguida. E isso é aquilo que virá em seguida. Porque el diablo no se duerme. Porque o diabo tampouco adormece. Gran parte de la iglesia se duerme, está dormida, pero el diablo no. Grande parte da igreja está adormecida, mas no entanto o diabo não. Así que tenemos que pensar en la responsabilidad tan grande que nos ha dado Dios. Sim que temos que pensar sobre essa responsabilidade tão grande que recebemos da parte de Deus. Para orar que el Señor rompa todas ligaduras religiosas, intelectuales y sentimentales en nuestro corazón. Para orar e pedir ao Senhor que se rompam todas as ligaduras intelectuais, sentimentais e religiosas nos nossos corações. Para que realmente podamos aprender a vivir en la libertad del Espíritu del Señor. Para que possamos aprender a viver na liberdade do Espírito do Senhor. Porque ahí donde está ese espíritu de libertad hay salvación y vida eterna. Porque aí onde há esse Espírito há liberdade e salvação e vida eterna. Mas la letra mata. Mas a letra mata. Una unión en santidad. Uma união que é feita em santidade. Y no hay peor orgullo y peor pecado que el orgullo religioso. E não há pior orgulho e pior pecado que o orgulho religioso. No hay peor pecado que el dominar
que es la ambición de Satanás. Não há pior orgulho e não há pior pecado que é o dominar, que é a ambição de Satanás. Que no pueda manifestarse en nosotros ningún espíritu de dominación hacia los demás. Que não se possa manifestar em nós nenhum espírito de dominação sobre os demais. Porque esa es la infección que recibimos desde Adán, que recibimos de Satanás desde el tiempo de Adán. Essa é a manifestação de Satanás que recebemos desde o tempo de Adão. Unidos en santidad. Primera de Pedro 1, 13 a 16. Unidos em santidade, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. Si dejamos que el Espíritu de Dios lleve nuestra mente cautiva a la mente de Cristo, Se permitimos que o Espírito Santo leve a nossa mente cativa à mente de Cristo, y haga morir en nosotros las obras de la carne, então faz com que morra em nós as obras da carne. cada día, A cada dia. entonces cada día somos santificados. Então a cada dia estamos a ser santificados. Y nada puede impedir la unidad donde está la santidad. E nada pode impedir a unidade onde está a santidade. La unidad espontáneamente la produce Dios en los santos de Cristo. A unidade espontaneamente é produzida por Deus sobre os santos de Cristo. Y el que sea santo, santifíquese todavía. E aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Hay que luchar contra toda vieja levadura Há que lutar contra todas as levaduras velhas y no permitir que entre en nuestro corazón, en nuestra familia o en nuestro ministerio. e não permitir que isso entre no nosso coração, na nossa família e no nosso ministério. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Porque basta um pouco de levadura para que leude toda a massa. Algunos no se dan cuenta de que con esa irresponsabilidad acaban perdiendo sus familias, su ministerio e incluso sus almas. Alguns não veem que dessa forma acabam por permitir perder as suas famílias, a sua própria alma, inclusive. Unidos en el perfecto amor de Dios. Unidos no perfeito amor de Deus. El amor que no busca lo suyo. O amor que não busca o seu próprio. Como dice 1 Corintios 13:5. Tal como diz em 1 Coríntios 13:5. Ese amor que nos lleva a buscar primero el bien de los demás antes que el nuestro. Esse amor que nos leva a procurar primeiro o bem e abençoar os demais do que a nós mesmos. Ese amor sacrificial que nos lleva a renunciar a lo que nos gusta, nos apetece, a lo que deseamos en favor de aquellos que lo necesitan. Esse amor sacrificial que nos leva a sacrificar aquilo que nós gostamos em favor dos outros que necessitam. Es un amor crucial, É um amor que é crucial, de cruz, de cruz, de muerte al yo, de morte ao eu, en favor del otro, em favor dos en outros, favor del prójimo. em favor do próximo. Es esa consagración total a Dios. É uma consagração total a Deus. Para resumir toda la Biblia en una sola palabra que es amor. Para resumir toda a Bíblia em uma só palavra que é amor. Amarle con todo el corazón, Amá-lo com todo o coração, toda la mente, todo el alma y todas las fuerzas. toda a mente, toda a alma e todas as forças. Porque el que ama de verdad no peca. Porque aquele que ama de verdade não peca. Y así hay verdadera unidad. E assim, então há verdadeira unidade. El amor de Dios es lo que forma un cemento irrompible de unificar corazones. O amor de Deus é aquilo que forma cimento inquebrável de unificar os corações. Primera de Pedro 1, 2, 22, 23. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingindo, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Amaos entrañablemente, Amai-vos fraternalmente, de corazón puro. com um coração puro. Si el corazón no está limpio, no puede uno amar entrañablemente. Se o coração não está limpo, então uma pessoa não pode amar ardentemente. Si aún hay ego en el corazón, Se há um ego no coração, si no está circuncidado el corazón, se o coração não sofreu uma circuncisão, si hay rencor
se há rancores, envidia se há invejas y no hay perdón e não há perdão a los que nos han ofendido, àqueles que nos ofenderam, si hay amargura, se há amarguras, no puedes amar. então não podes amar. Imposible. É impossível. No eres libre para amar. Não és livre para amar. Pero si el corazón está purificado, Mas, no entanto, se o coração está purificado, entonces amamos entrañablemente. então amamos fraternal e Porque ardentemente. somos canales del perfecto amor de Porque Dios. então somos canais do perfeito amor de Deus. Ese amor nos lleva a compartirlo todo. Esse amor leva-nos a poder compartilhar tudo. Ya sufro cada vez más cuando voy a reuniones de pastores. Eu já sofro cada vez mais quando vou às reuniões de pastores. Y siempre repiten Juan 17, E sempre repito João 17. como diciendo nos juntamos para buscar la unidad. E dizendo, bom, estamos juntos para procurar e buscar a unidade. Pero no se producen verdaderos nudos de amor entre los ministros. Mas na realidade não se produzem verdadeiros nós de amor entre os ministros. Y entonces no puede haber una pesca de una verdadera red. Então não pode acontecer uma pesca com essa verdadeira rede. Yo tuve una visión hace muchos años, Eu tive uma visão já faz muitos anos no se me puede olvidar, e jamais poderei esquecer, porque todavía espero que se cumpla. porque ainda espero que essa visão seja cumprida. Muchos siervos de Dios, Muitos servos de Deus, agarrados de las manos, agarrados pelas suas mãos, también agarrábamos una red também agarrávamos uma rede que tenía la forma de España y Portugal, que tinha a forma de Espanha e Portugal. y la arrojábamos sobre España y Portugal. E deitávamos essa rede sobre Espanha e Portugal. Y había una pesca de miles y miles de almas. E havia uma pesca de milhares e milhares de almas. Esa red Essa rede tiene que formarse con los nudos de amor de los siervos de Dios. Essa rede tem que somar com os nós de amor dos servos de Deus. Atados por amor, no por la denominación. Atados por amor, não pela denominação. No por pertenecer al mismo ministerio, Não por pertencer ao mesmo ministério, sino por el verdadero amor de Dios. senão pelo verdadeiro amor de Deus. Con cuerdas de amor me atrajiste, dice Com Oseas. cordas de amor me seduzistes, Y diz cuando el Oséias. mundo vea que nos amamos, E quando o mundo veja que nós nos que amamos, somos uno, que somos um, entonces creerán. então acreditarão. No hay verdaderos avivamientos porque No. los incrédulos, el mundo, vean las iglesias divididas. Não há verdadeiros avivamentos até que os incrédulos vejam que as igrejas estão divididas. Pero cuando vean que somos uno, Mas quando vejam que somos um, unidos a muerte, unidos à morte, dispuestos a darlo todo los unos por los otros, dispostos a entregar tudo uns pelos outros, eso va a maravillar a este mundo egoísta que no da nada por nada. isso vai maravilhar este mundo tão egoísta que não está disposto a dar nada por ninguém. Y eso producirá un embeleso tan grande E isto vai produzir algo que embelezará as pessoas de uma forma que las impactante. multitudes vendrán como moscas a la miel, Porque então as multidões virão como as moscas vão ao mel, atraídas por ese glorioso milagro. atraídas por esse milagre tão glorioso. Juan 17, 9 a 11. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Muchos pastores no entienden Muitos são os pastores que não entendem que la verdadera unidad que a verdadeira unidade es poder decir de corazón, é poder dizer de coração: lo mío, que no es mío, es de Dios, o meu, que na verdade não é meu, que é de Deus, es tuyo. é teu. Si lo necesitas, es para ti. Se o necessitas, então é para ti. Yo soy tuyo. Eu sou teu. Y viceversa. E vice-versa. ¿Y entonces a qué se refiere? Então, o que é que se está a referir? Cuando Jesús dice, todo lo del Padre es mío y lo mío es del Padre. Quando ele se refere que todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas. Ah, si tenemos dos bolsillos, Bom, se temos dois bolsos, en un bolsillo el dinero del ministerio, num bolso temos o dinheiro do ministério, el otro el nuestro. no outro temos o nosso. Decimos, todo lo mío es tuyo, toma, lo del ministerio. Todo o meu é teu, então toma o do ministério.
Pero lo otro no hay. E logo no outro, bom, No calamos. hay. Não há. Eso es un saco doble. Isso é ter um saco duplo. Tener doble ánimo. É ter um ânimo duplo. Yo siempre digo, Eu sempre digo, todo lo mío es tuyo menos mi mujer. tudo Solo o meu faltaba é eso. teu, menos a minha mulher. Bom, Solo só faltava, eso. era o único que faltava. Ella es solo mía, Ela é somente minha, pero lo demás es tuyo. mas tudo o demais é teu. Y cada vez me cuesta menos compartir, E cada vez custa-me menos compartilhar, por la gracia de Dios, pela graça de Deus, porque descubres porque descobres que no tenemos nada nuestro, que na realidade não temos nada que seja que nosso, todo es de Dios. que tudo é de Deus. Y también lo comparte con nosotros, claro, es nuestro también en cierta manera, E também Ele comparte connosco e pero de certa no forma é nosso, individualmente. mas não de uma forma individual. El hombre que se aferra a poseer algo está poseído por lo que posee. Aquele homem que se aferra em possuir algo, então na verdade ele é possuído por aquilo que pensa que possui. Yo no comparto mi mujer con nadie, pero sin embargo reconozco que es de Dios, no es mía. Eu não compartilho a minha mulher com ninguém, mas no entanto eu reconheço que ela é de Deus, não é minha, Es suya. é sua. Mis hijos son suyos. Os meus filhos são seus. Todo mi ser le pertenece. Todo o meu ser a Ele lhe pertence. El tiempo que nos ha concedido es suyo. Aquele tempo que nos concedeu também Hay é de seu. aquel que se cree que posee algo. Ai daquele que pensa que possui algo. Viene Dios y se lo quita. Vem Deus e retira-o. Un día le dice Dios a Ezequiel, Dia diz o Senhor Deus a Ezequiel: hoy quitaré de delante de ti el deleite de tus ojos. hoje retirarei diante de ti o deleite dos teus olhos. Esa tarde murió su mujer. E nessa mesma tarde faleceu a sua mulher. No es inteligente poseer nada, Não é inteligente possuir nada, porque lo que posees te ata. porque aquilo que te possui ata-te. Madres que están poseyendo a sus hijos como si fueran Dios. Mães que estão a possuir os seus filhos como eles fossem Deus. No los rinden a Dios. Não os rendem a Deus. Al final los pierden. Ao fim terminam por perdê-los. Lo que retengas y no lo pongas en manos de Dios, Dios se lo da al diablo. Aquilo que tu retens e não colocas nas mãos de Deus, então Deus entrega ao diabo. Porque Dios no quiere nada a la fuerza. Porque Deus não quer nada à força. ¿No me lo das a mí? Pues ¿a quién te crees que va a ser dado? Se aquilo não o dás a mim, a quem é que tu pensas então que vai ser dado? La verdadera libertad es no poseer nada y ser poseído del Espíritu Santo. A verdadeira liberdade é não possuir nada, mas ser possuído pelo Espírito Santo. Así podremos ser uno. Assim, dessa forma, podemos ser um. Por eso no existe la propiedad privada en el reino de Dios, Por isso, no reino de Deus não existe propriedade privada, porque todo es del Rey, porque tudo é do Rei. absolutamente todo. Absolutamente tudo. Pero Él es tan generoso Mas Ele é tão generoso que comparte todo lo que tiene. que comparte tudo aquilo que Ele tem. Muchos pastores no entienden Muitos pastores não entendem que ser asalariados es tener una migaja, que ter um salário é como receber uma migalha. pero lo que Dios quiere es que seamos hijos. Mas aquilo que Deus quer é que nós sejamos filhos. Y todo lo que es suyo lo comparte con nosotros. E tudo aquilo que é seu, então Ele comparte com os seus Así que el filhos. que tiene un salario solo tiene eso, el salario. Assim que aquele que tem um salário somente tem isso, um salário. Además, el asalariado, cuando viene el lobo, abandona las ovejas. Ademais, a palavra diz que o salariado, quando vem o lobo, então abandona as suas ovelhas. Queridos hermanos, Queridos irmãos, la comunión íntima de Yahvé es con los que le temen. a comunhão íntima de Jeová é com aqueles que lhe temem. Y es a ellos que hará conocer su pacto eterno. E é com eles que lhes fará e dará a conhecer o seu pacto eterno. Y ese temor de Dios, ese respeto viene por amarle de verdad. E esse temor de Deus, esse respeito, vem por amar-lhe de verdade. Porque cuando le amas no quieres ofenderle. Porque quando o amas, não queres ofendê-lo. Y si lo ofendes, aunque sea en una cosita pequeña, ya te pones triste. E se o ofendes, nem sequer que seja com uma pequena coisa, já ficas entristecido. Y enseguida pides perdón, E Señor. de seguida pedes-lhe perdão, Senhor. Y eres consciente de tu debilidad E és consciente da tua debilidade y tu dependencia total e da tua total de dependência Cristo, de Cristo, del Espíritu Santo. do Espírito Santo, Que no te puedes mover ni un milímetro. que não te podes mexer nem um milímetro, Porque si no, enseguida cometes error. porque senão de seguida cometes erros.
Es por verdadero amor que le respetamos. É pelo verdadeiro amor que o Y respeitamos. así nos da su comunión. E Ele assim entrega-nos a Pero sua este amor comunhão. es un amor sufrido. Mas este amor é um amor que é sofrido. Y tenemos que unirnos en el sufrimiento. E temos que unir-nos no sofrimento. Estar dispuestos a participar del sufrimiento de los unos y de los otros. Estar dispostos a participar do sofrimento de uns e de outros. Que el sufrimiento de nuestros hermanos sea nuestro. Que o sofrimento dos nossos irmãos seja o nosso sofrimento. Que suframos con los que sufren y lloremos con los que lloran. Que soframos com aqueles que sofrem e que possamos chorar com aqueles que choram. En eso sí que el Señor se goza. Nisso sim é que o Senhor se alegra. Porque todavía Jesús sigue sufriendo. Porque ainda Jesus continua a sofrer. Todavía sigue compartiendo los sufrimientos nuestros y de otros. Assim, Ele continua a compartilhar os nossos sofrimentos e os sofrimentos dos demais. No tiene más sangre para dar, pero tiene lágrimas que da y da Mas a la diestra del Padre. Ele não tem mais sangue para dar, mas continua a ter lágrimas para dar e derramar aí, sentado à direita do Y Pai. su espíritu gime con gemidos E o indecibles. seu espírito geme com gemidos indizíveis. Yo tuve la experiencia una vez de que me tomó para gemir con gemidos indecibles. Eu tive essa experiência que uma vez me tomou para estar a gemer com gemidos indizíveis. Creí que me volvía loco de chillar y chillar. Eu pensei que já estava a ficar louco de tanto gritar e gritar. Era una congoja en el alma que me rompía por dentro. Era uma angústia na minha alma que me quebrava interiormente. Segunda de Corintios 1, del 3 al 8. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação pela consolação que em nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação, para que não queramos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos, acima das nossas forças, de modo tal que até a vida desesperamos. Ahí está mostrando lo que es la verdadera amistad. Aqui manifesta aquilo que é a verdadeira amizade. Tenemos que dejar el ritual de decir hermano, hermano, hermano. Temos de deixar o ritualismo de dizer irmão, irmão, irmão. Se usa esa manera de comunicarnos de forma religiosa. Usa-se essa maneira de comunicar-nos como uma forma, mas é uma forma religiosa. Tenemos que ser verdaderos amigos. Temos que ser verdadeiros amigos. El verdadero amigo da la vida por el amigo. O verdadeiro amigo está disposto a dar a vida pelo amigo. Son palabras de Jesús. São palavras ensinadas por Y Jesus. Él la dio. E Ele deu a sua El vida. verdadero amigo es como la sangre O verdadeiro amigo é como a sangue, que corre rápido a la herida cuando hay en el cuerpo, que corre de forma rápida à ferida quando ela acontece no corpo, sin que la llamen. sem que seja chamada. Algunos están esperando que los que sufren les pidan socorro. Alguns estão à espera de que aqueles que estão em sofrimento lhes peçam auxílio, socorro. Mal asunto. Pois isso é um assunto um bocado mau. Eso es que no hay una alerta y una comunión y una preocupación por los hermanos que sufren. Isso é que não estão alerta e não há uma verdadeira preocupação pelos irmãos que estão em sofrimento. Que Dios renueve nuestro corazón y lo haga sensible. Que Deus renove o nosso coração e o faça sensível Cada día. a cada dia. Porque la piel del corazón se puede endurecer fácilmente. Porque a pele do coração pode endurecer-se de forma muito Que fácil. vivamos siempre dispuestos a sufrir con los que sufren. Que vivamos dispostos a poder sofrer com aqueles que sofrem. Que seamos verdaderos consoladores con el Espíritu Santo. Que sejamos verdadeiros consoladores com o Espírito Santo de Deus. Por supuesto, unidos con la misma doctrina. Supostamente, claro, unidos com a mesma doutrina. Cuando veamos que hay alguna diferencia doctrinal, E quando vejamos que existe alguma diferença doutrinal, pongámonos a orar ponhamos-nos a orar y a debatir. e então a debater. Pero con respeto, Mas evidentemente com sin respeito, acusación, sem qualquer sin acusação, prepotencia, sem sin prepotência, juicio. sem julgamento.
orando y viendo cuál es la sana doctrina. Orando e vendo qual é a sã doutrina. Porque si se infiltra una diferencia doctrinal en el ministerio, eso puede crecer y crecer. Porque se infiltra uma diferença doutrinal no ministério, isso pode crescer e ir em aumento. Y acaba con una división. E termina sempre com uma Sin divisão. duda. Sem Porque dúvida alguma. eso es lo que quiere el diablo, dividir y dividir. Porque isso é aquilo que procura o diabo, dividir e dividir. Así que a la mínima diferencia doctrinal que veamos o que oigamos, hay que enfrentarla. Assim que quando virmos alguma diferença doutrinal que nós vejamos, há que automaticamente enfrentá-la. Para buscar juntos la verdad. Para que juntamente possamos No procurar a es tan verdade. difícil. Não é tão difícil. Aquellos que me aman, Aqueles que me amam, aquellos que me quieren obedecer, conocerán la verdad. aqueles que me querem obedecer, conhecerão a verdade. Él la revela. Ele revela a verdade. Tenemos que recuperar la iglesia primitiva apostólica. Temos que recuperar essa igreja primitiva apostólica. Como dice Hechos 2:42. Tal como está escrito no livro dos Atos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, en la comunión unos con otros, na comunhão uns com os outros, en el partimiento del pan, compartir todo, partindo o pão nas casas y en las oraciones. e nas orações. Unidos para luchar contra toda injusticia. Unidos para que lutemos contra todas as injustiças. Unidos contra el mal Unidos contra a maldade y para defender al débil, e para defender os débeis. a los más débiles que son los abusados, Os mais débeis, que são aqueles que sofrem de abuso, los ignorantes. que são muitas vezes ignorantes. Hay una historia en Jueces 20, 1 y 2. Há uma história que conta a palavra no livro de Juízes, capítulo 20, versos 1 e 2. Habían violado a la mujer de un levita, Tinham violado a esposa de um levita, entre muchos, dentre muitos, de la tribu de Benjamín da tribo de Benjamim, y de Galaad. de Galaad. Y entonces, mira lo que pasó. Y Jueces entonces- 21 y 2. Então saíram todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba e desde a terra de Gileade, e a congregação, como se foram um só homem, se juntou diante do Senhor em Mispá. Os homens principais de todo o povo, todas as cidades, as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria que arrancavam da espada. Como un solo hombre, Como um só homem, se levantaron contra aquella cruel injusticia levantaram-se de encontro àquela crueldade, àquela injustiça. y lo enfrentaron bélicamente E enfrentaram-no de uma forma bélica para juzgar y castigar con la muerte a los terribles violadores. para levá-lo a julgamento e castigá-lo, aqueles terríveis violadores. Nosotros no vamos a actuar en el nuevo pacto de esa manera, Lógico que não vamos atuar de acordo à nova aliança dessa forma, pero sí que hemos de actuar para ser defensores de la verdad y de la justicia. mas sim que devemos de atuar para ser defensores da verdade e da justiça. Aunque eso nos cueste, pues, qué sé yo, honra, o nos cueste crearnos enemigos del mundo. Mesmo que isso tenha o custo de não sermos honrados e possivelmente inclusive termos alguns inimigos neste Bienaventurados mundo. sois, triplemente dichosos, dijo Jesús, Bem-aventurados sois, que significa ser 3 vezes abençoados, por causa de defender la verdad y la justicia. por causa de seres defensores da verdade e da justiça. Aunque seáis atribulados y perseguidos por ello. Mesmo que sejais atribulados e perseguidos por causa disso. Por eso estoy aquí para decir, y creo que puedo decir de todos vosotros, Por isso estou aqui para dizer, e creio que posso dizer de todos vocês, por lo menos de los que yo conozco como siervos de Dios, pelo menos daqueles que eu conheço como servos de Deus, Filipenses 1, del 3 al 11. dou graças ao meu Deus de todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos,
porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e na confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudades de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Doy gracias al Señor y a los siervos que ya me acompañáis desde hace muchísimos años. Dou graças ao Senhor e aos servos que já me acompanhais já faz muitos anos. Ángel y Javi desde el comienzo del ministerio. Ângelo e Javi desde já do começo do ministério. Y enseguida Ramón Ubillos. E de seguida Ramon. Y después Luis Felipe y otros. E depois Luís Filipe e outros. Todos vosotros que permanecéis en el camino de Cristo. Todos vós que permaneceis no caminho de Cristo. En el llamamiento y el don que hemos recibido. No chamamento e no dom que recebemos. Que no habéis vuelto atrás. Que não voltastes atrás. Gracias. Graças vos dou. Y gracias a Dios por vosotros. E graças dou a Deus por vós. Que siempre nos mantenga unidos el Señor. Que sempre Deus nos mantenha unidos. Pase lo que pase. Suceda aquilo que suceda. Y cuando nos veamos en debilidad, E quando nos encontremos em debilidade, en peligro, em perigo, que enseguida nos cubramos los unos a los otros, que de seguida possamos trazer cobertura uns sobre os outros, para que todos podamos llegar a la meta. para que todos possamos chegar à meta. A pesar de las distancias en muchos casos, Apesar das distâncias que em muitos casos de las diferencias étnicas, e nas de diferenças étnicas e muitas vezes de idioma, qué milagro tan grande ha hecho Dios con nosotros, que milagre tão grande fez Deus connosco. que nos ha hecho uno en el ministerio Fez-nos neste ministério. y que no hemos tenido ninguna división. Que não tivemos nenhuma divisão. A Él sea la gloria. A Ele seja a Se glória. han marchado muchos, Já muitos desistiram, pero el cuerpo no ha sido desgarrado. mas o corpo não se desgarrou. Que velemos por esa unidad cada día. Que velemos por essa unidade a cada dia. Que el diablo no consiga rasgar, partir el cuerpo que es Dios forma con nosotros. E que o diabo não consiga rasgar, partir esse corpo que Deus forma em nós. Todos nos gusta de vez en cuando repetir el Salmo 133. A todos nós gostamos de repetir e partilhar o Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão e que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Amén. Amém? Cuán hermoso es Quão formoso e quão bom que é habitemos juntos en armonía, que habitemos juntos em harmonia. en esa unidad. Nessa unidade, La unción baja de la cabeza a los pies. então a unção é derramada desde a cabeça aos pés. En esa unidad apostólica Nessa unidade apostólica se producirá el gran avivamiento más final de los tiempos. se produzirá o grande avivamento do fim dos tempos. La lluvia tardía, A chuva seródia, la gloria postrera, a glória postreira, que será mayor que la primera. que será maior que a primeira. El último y gran Pentecostés. O último e grande Pentecostés. Que Dios nos dé la gracia de estar ahí participando. Que Deus nos dê a graça de poder estar aí a participar. Quiero pedirte que hoy digas juntos para siempre. Quero pedir-te que hoje possas dizer juntos para sempre. Juntos en Cristo para siempre. Juntos em Cristo para sempre. Juntos a muerte. Juntos à morte. Como la muerte de Cristo. Tal como a morte de Cristo. Así nosotros hemos de morir cada día. Assim também nós devemos de morrer a cada dia. Los unos por los otros. Uns pelos outros. Para que el Espíritu Santo dé mucho fruto en cada uno de nosotros. Para que o Espírito Santo dê muito fruto em cada um de nós. Salmo 50, 5 y 6. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. Os ruego que os pongáis de pie.
Peço-vos que vos coloqueis de pé para que podamos para que possamos firmar, sellar esta unidad assinar, consagrar esta unidade como un pacto como um pacto, uma Divino. aliança divina. agarraos de las manos Agarrados das mãos y digamos al Señor: e possamos dizer ao Senhor: haznos uno, faz-nos um, haznos uno faz-nos um en tu espíritu, em teu Espírito, unifícanos, unifica-nos, poda lo que tengas que podar, poda tudo aquilo que tenhas que podar, quita de nuestro corazón retira do nosso coração lo que estorbe a la unidad de tu espíritu, aquilo que estorva a unidade do teu Espírito, para que podamos darte gloria para que possamos dar-te a glória de tu unidad da tua unidade y para que el mundo crea en e ti. para que o mundo possa crer em ti. Guárdanos en perfecta unidad. Guarda-nos em perfeita unidade. Reprende al maligno que divide Repreende ao maligno que divide y no le dejes que nos divida e não nunca. permitas que jamais nos divida. Manténnos unidos hasta el final. Mantém-nos unidos até ao fim. Fortalécenos Fortalece-nos en tu espíritu. em teu Espírito. Haznos crecer Faz-nos crescer en tu fe y en tu em tua amor. fé e em teu amor. Haznos uno Faz-nos um en ti, oh Cristo, em ti, ó Cristo, para tu gloria para a tua glória y para que derrame tu espíritu su e aceite para que derrame desde o teu Espírito o teu sobre azeite cada uno de nosotros sobre cada um de nós y seamos vírgenes e sensatas, sejamos virgens prudentes, llenos de tu aceite, cheias do teu azeite, para cumplir el ministerio que nos has dado, para cumprir o ministério que tu nos entregaste, para salvar, para que salves muchas para almas salvar e para que tu salves muitas a almas través nuestro, por meio de nós, para establecer tu reino y tu justicia. para que o teu reino seja estabelecido e a tua justiça. Haznos uno, Cristo. Faz-nos um, Cristo. Haznos uno Faz-nos um a muerte até à morte. en ti, oh Em Jesús. ti, ó Jesus. Somos hechos uno, Somos feitos Um corpo. um corpo, un solo espíritu, só espírito, un pan de vida, um pão de vida, una mente, uma somente, un mismo pensar, somente um un pensar, mismo sentir, o mesmo sentir, unos en Cristo Jesús, unidos em Cristo Jesus, para siempre. para sempre. Amén. 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 Que Dios les Que bendiga. Deus abençoe.